Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Aleluia! Deus é bom e o diabo não presta. Amém? Aleluia! Deus é maravilhoso. Amém? Nós vamos ter a partir de hoje, todo primeiro domingo, o fortalecendo a visão. Amém? E nós começamos hoje, no primeiro domingo do mês, fortalecendo a visão. E nós vamos estar falando hoje sobre vida de fé. Aleluia! Deus é bom, amém? Aleluia! Glória a Deus! Foi esses valores, amados, que nos trouxe até aqui, são esses valores que nos sustentam, e é esses valores que vai fazer nós caminharmos, e Ele é a nossa base, e não vai ficar esquecido, amém? E um dos valores é vida de fé, amém? Não estou falando do princípio da fé, mas estou falando de vida de fé, amém? Existe o princípio da fé e todos podem tocar nesse princípio de fé, mas vida de fé, só eu e você, o justo, vivemos, amém? E o Senhor nos chama a viver isso, vivermos uma vida de fé, não tocando esporadicamente no princípio da fé para combater uma falta ou combater uma enfermidade. Não, o nosso estilo de vida é vivermos pela fé para que a falta não venha e a enfermidade não venha. Amém, queridos? E eu tenho um testemunho de um amigo meu que estava fazendo uma escola de ministro lá em Campina Grande. Então ele estava lá por um tempo, por um ano, e ele estava trabalhando com Manassés. Amém? Um homem abençoado, amém? Um supervisor do nosso ministério. E ele trabalhando com Manassés, e Manassés disse: obrigado, Senhor, porque eu sou sarado. E ele declarando isso: obrigado, Senhor, porque eu sou sarado. E aí esse amigo falou: ô Manassés, você está com algum tipo de enfermidade? Você está declarando obrigado porque eu sou sarado? Ele: não, eu declaro fé, mesmo não tendo uma enfermidade. Eu declaro fé para que a enfermidade não chega. Eu não uso da fé para combater uma enfermidade, eu uso da fé para a enfermidade não chegar. Isso é uma vida de fé, amém? E nós vemos o irmão Reiga falando nos seus livros que ele ficou muitos anos sem ter uma dor de cabeça, porque ele não tinha a fé para combater algo, ele tinha a fé como estilo de vida. Amém? É uma vida de fé que o Senhor nos chama, eu e você, para termos, amém? E a Bíblia, ela é repetitiva em dizer: o justo, ele viverá pela fé. Ou seja, esse é o estilo de vida que o justo vai viver. Ele vai viver por meio da fé. Eu sempre falo isso quando eu estou ministrando sobre fé, e eu gosto já desse exemplo: o gato, ele, o cachorro, ele, e o crente crê, meu irmão, é o estilo de vida. Ele crê. O gato não pensa para miar, ele não faz força para miar, o cachorro não faz força para latir. É eu e você, amado, nós não fazemos forças para crer. É natural andar no sobrenatural, é natural andar por fé, eu e você, porque o nosso estilo de vida é vivermos por meio da fé, amém? É uma vida de fé, amém? Não vivemos vez por outras tocando nesse princípio, mas é o nosso estilo de vida, está em nós, faz parte de nós, amém, queridos? E a Bíblia, ela é repetitiva em dizer: o justo viverá pela fé. Abacuque 2:4, o profeta diz: o justo viverá pela fé. Romanos capítulo 1:17 diz: o justo viverá pela fé. Gálatas capítulo 3:11 diz: o justo viverá pela fé. Hebreus capítulo 10 versículo 38 diz: o justo viverá pela fé.
Amém? Ela é repetitiva em dizer que o estilo de vida do justo é viver por meio da fé. Nós não vamos abrir todos esses versículos que eu citei, mas nós vamos abrir Romanos capítulo 1, versículo 16 e versículo 17, e vamos ver quem é esse justo que vive pela fé. Quem é que está nessa categoria de ser chamado de justo? Como é que eu me torno um justo para viver por meio da fé? Amém? Romanos capítulo 1, versículo 16 e versículo 17. Você está aqui comigo? Aleluia! Deus é bom e o diabo não presta, amém? Você é justo e você vive por meio da fé. É o seu estilo de vida viver por fé, amém? Obrigado, Gabriel, você acha que é o único justo. Aleluia! O justo viverá pela fé, amém? Então Romanos capítulo 1, versículo 16 e versículo 17, ele nos diz assim, você achou? Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o meu justo viverá por fé. Amém? Nós vamos ver esse texto novamente agora com mais algumas riquezas de detalhe. Amém? Então Romanos capítulo 1, versículo 16 diz, eu não me envergonho do evangelho. O apóstolo Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho. O que é evangelho? Evangelho é boas novas, é boas notícias. Amém? E eu gosto de Marcos 1:1, quando começa assim, princípio do evangelho de Jesus Cristo, voz do que clama no deserto, falando de João Batista, que já era o princípio do evangelho de Jesus Cristo. Então o evangelho é de Jesus Cristo, então as boas notícias é de Jesus Cristo, não é boa notícia minha e sua, é boas notícias de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho, das boas notícias de Jesus Cristo, porque é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Então todo aquele que crê em Cristo Jesus há um poder para salvar, amém? E aí no versículo 17 diz, porque o evangelho é poderoso ou tem poder para salvar, visto que no evangelho é revelado a justiça de Deus. Então o evangelho é poderoso para salvar, porque no evangelho está a justiça de Deus, de fé em fé, do princípio ao fim pela fé, como está escrito, o meu justo vai viver por meio da fé. Então ele diz que iniciou pela fé e vai até o fim pela fé. Enquanto não chega a esse fim, como o justo vive? O justo vive por meio da fé. Nós fomos justificados por meio da fé como? Crendo em Cristo Jesus, crendo nas boas novas de Cristo Jesus, porque tem poder para salvar, porque Deus fez aquele que não tinha pecado, pecado para que eu me tornasse justiça de Deus. Então quando eu criei em Jesus Cristo, o poder de Deus me salvou, o poder de Deus me tirou do lamaçal de pecado e me fez justiça de Deus, amém? Agora Deus é justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus Cristo. Então se eu tenho fé em Jesus Cristo, Deus ele é justo em me justificar, me tirar do lamaçal de pecado, me tirar de ser um pecador e me colocar na posição de justiça de Deus, de ser justo, amém? E isso se iniciou pela fé em Cristo Jesus. Ele iniciou quando eu criei em Cristo Jesus, eu me tornei um justo, amém? Do princípio ao fim, de fé em fé, do princípio ao fim por meio da fé. Então iniciou pela fé e vai até o fim por meio da fé, amém? Aleluia! Deus é bom, aleluia! Nada vai atrapalhar você receber a palavra do Senhor, amém? Aleluia! O que é seu
você vai sair daqui e vai receber. Amém? Fica firme aí, minha irmã. Aleluia, em nome de Jesus. Aleluia, ele está derrotado. Ele sabe que como nós vencemos ele. E é por meio da fé. E hoje você vai sair daqui cheio de fé. E vai receber as promessas do Senhor para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Então iniciou pela fé e vai até o fim pela fé. Mas enquanto não chega o fim para essa fé, nós continuamos a viver como justo por meio da fé. Amém? Nós que fomos justificados e nos tornamos justos, nós temos um estilo de vida. Vivemos por fé até chegar o fim para essa fé da justificação, para essa fé da salvação. Amém? Em Gálatas, no capítulo 3, eu quero ver com você. Aleluia, Deus é bom, amém? Gálatas capítulo 3. Deus é bom e o diabo não presta. Glória a Deus. Gálatas capítulo 3, versículo 23. Então essa fé, ela teve um início e ela vai ter um fim. Quando até o fim não chegar, nós temos um estilo de vida como justo vivemos por meio da fé. E aqui, Gálatas capítulo 3 diz que essa fé para a justificação, ela teve um início. Amém? Versículo 23, Gálatas 3, 23 diz: mas antes que viesse a fé, estava-me sobre a tutela da lei, nelas encerrados para essa fé que de futuro havia de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio ou de tutor para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por meio da fé, por fé. Versículo 25, mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, ao tutor, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então está dizendo aqui que essa fé veio, essa fé para a justificação teve um início, e teve um início em Cristo Jesus. Então eu comecei por fé, eu me tornei justo por fé, e é de fé em fé, do princípio ao fim pela fé. Então enquanto não vem o fim, eu continuo como justo, perseverando, vivendo por meio dela. Amém? E aí em 1 Pedro no capítulo 1, 1 Pedro no capítulo 1, aleluia, eu estou mostrando que nós temos que ter uma vida de fé, amém? Como justo, nós temos uma vida de fé, amém? 1 Pedro no capítulo 1, no versículo 6, 1 Pedro 1, 6. Amém? Você achou? Ele diz: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário sejas contristado por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurada por fogo, redundará em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Amém? A quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Amém? Então, a fé teve um início em Cristo Jesus, e quando Cristo for revelado, quando Cristo voltar, nós vamos obter o fim da vossa fé, que é a salvação da vossa alma. Mas enquanto Cristo não volta, eu que iniciei a minha trajetória cristã pela fé, crendo nele, me tornando justo, como justo eu devo viver por meio da fé, até ele voltar. Amém? Eu tenho uma vida de fé, do início ao fim, até Cristo voltar. Amém? Por isso a Bíblia fala em Hebreus, no capítulo 12, versículo 12, que Jesus, ele é o autor e o consumador da fé. A fé teve um início nele e vai ter um fim nele, mas enquanto esse fim não chega, eu como justo continuo a viver por meio da fé. É o meu estilo de vida. Amém? Hebreus capítulo 10, versículo 38.
Hebreus, capítulo 10, versículo 37. Aleluia! Você está aqui, você é justo e você vive por meio da fé. Amém? Hebreus, capítulo 10, versículo 37 diz assim: você achou? Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Ele está falando de quem? De Jesus. Aquele que vem virá e não tardará. E aí o próximo versículo 38 ele diz: todavia, o meu justo viverá por meio da fé. Amém? Então aquele que vem virá, ele vai vir, ele vai se revelar. E aí eu vou obter o fim da minha fé, a salvação da minha alma. Mas enquanto ele não vem, ele já vem, mas ele não vai tardar. Mas enquanto ele não chegar, enquanto ele não se revelar, o meu justo vive por meio da fé. Então esse é eu e você, meu irmão. Nós iniciamos por fé, fomos justificados por fé quando cremos em Cristo Jesus e nos tornamos justos, justiça de Deus. E agora, como justo, nós temos um estilo de vida, nós temos um princípio, nós temos uma maneira, um estilo de vida, uma maneira pela qual nós vivemos. Nós vivemos por meio da fé. Até Cristo voltar, nós vivemos por meio da fé. Esse é o nosso estilo de vida, uma vida de fé. Amém? E eu quero mostrar para você um princípio que Cristo aqui estabeleceu em Marcos no capítulo 11, no versículo 22 e versículo 23. Amém? Ele estabelece aqui um princípio de fé para todos. Amém? E ele vai nos ensinar algo aqui. Marcos 11, no versículo 22 e no versículo 23, aqui no contexto, Jesus estava indo para o templo, e aí ele passa por uma figueira, e aquela figueira tinha folhagem e não tinha fruto, era tempo de dar fruto, e ela ainda não tinha dado fruto, e Jesus amaldiçoou aquela figueira, disse que aquela figueira ia secar desde a sua raiz, e ele vai para o templo, acaba com aquela bagunça que estavam fazendo da casa do seu pai, um covil de ladrões e salteadores, e acaba com aquilo, vira as mesas de cambista e volta para casa. E no outro dia, ele volta pelo mesmo caminho e encontra a figueira seca. E os discípulos, vendo a figueira seca, ficam admirados: mestre, a figueira secou como você disse. Amém? E aí Jesus, ele ensina a fé em Deus, a fé do tipo de Deus. Ele tende a fé em Deus, tende a fé do tipo de Deus, amém? E aí ele diz no versículo 23 de Marcos 11, ele diz assim no versículo 23, porque em verdade vos afirmo, se o quê? Alguém disser a este monte, erga-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que fará o que diz, isso vai acontecer. Então ele diz, em verdade vos afirmo, se alguém, eu gosto da versão que diz, todo aquele que disser. Então ele não está falando, se o crente falar, se o justo falar, se o cristão falar. Ele está dizendo, se alguém disser a este monte, erga-te e lance-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, isso vai acontecer. Então ele está estabelecendo aqui um princípio da fé, que não é só para cristão. Amém? É para todo aquele, se alguém andar nesse princípio, vai acontecer, sendo cristão ou não, porque se fé fosse só para crente, não ia existir crente, porque nós fomos salvos pela graça, mediante a fé, ou seja, quando nós não éramos crentes, nós tocamos nesse princípio de fé e fomos salvos, amém? Então a fé, o princípio de fé é para todos, mas todos vão andar nesse princípio de fé? Não, porque homens maus e perversos não vão andar nessa fé, como Tessalonicenses capítulo 3 diz, amém? Que a fé não é para todos, que homens maus e perversos não vão andar nesse princípio de fé, amém? Mas o princípio é para todos, amém? O homem natural
para entender as coisas do Espírito, são loucura, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E o homem natural, quem é esse homem natural? Aquele que não aceitou Jesus como Senhor da sua vida. Ele não entende as coisas do Espírito, porque para ele é loucura. Mas o princípio da fé, qualquer um que tocar nesse princípio, pois prospera e dá certo. Amém? Só que eu e você, nós vivemos tocando no princípio da fé? Não, porque quando nós nos tornamos justos, nós aceitamos a Jesus como Senhor da nossa vida, uma medida de fé foi derramada em nosso coração, como diz Romanos capítulo 12, versículo 13, amém? Então eu não vivo tocando, vez por outra, no princípio da fé, porque uma medida de fé foi derramada no meu coração. Hoje, como justo, o meu estilo de vida é viver por meio da fé. Amém? Eu não sei, a Bíblia não diz, eu nunca li a medida de fé que foi compartilhada comigo e com você, mas eu quero dizer para você, se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, que é a menor de todas as sementes, ele diz que você pode transportar montes de lugares. Amém? Mas essa semente, que é do tamanho de um grão de mostarda, quando você planta, ela se torna maior que as hortaliças, ela se torna uma árvore. Amém? Ou seja, você recebe uma medida de fé, eu não sei o tamanho, mas se for de um tamanho de um grão de mostarda, você já é poderoso para fazer algo sobrenatural. E você precisa pegar essa medida de fé e fazer com que ela cresça, com que ela aumente, amém? Porque a fé, ela é mensurável. Jesus dizia, vez por vez, aos discípulos ou outras pessoas, a sua fé é pequena, a fé de vocês é pequena, porque não tendes fé. E outros ele diz, eu nunca vi tamanha fé no povo de Israel. Grande é a sua fé, a tua fé te salvou. Amém? Então a medida de fé foi derramada no nosso coração. Agora não vivemos tocando no princípio de fé, mas isso é o nosso estilo de vida. E eu tenho que pegar essa medida de fé e fazer com que aumente e cresça em minha vida. Amém? Porque eu, como justo, esse é o meu estilo de vida. Eu vivo por meio da fé. Amém? E aqui Jesus nos ensina a fé. O que é fé nesse versículo? Tende a fé em Deus, tende a fé do tipo de Deus. E aí ele diz no versículo 23, se alguém disser a este monte, erga-te e lance-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas se crer o que fará, o que diz, isso vai acontecer. Então o que é a fé do tipo de Deus? Jesus nos ensina como confessarmos aqui, como é a confissão, é crer com o coração e falar com a boca. Esse é o espírito da fé. Eu criei, por isso falei. Nós cremos e por isso falamos, o apóstolo Paulo nos diz. Amém? E crer com o coração, ele não está dizendo para crer com o órgão que bombeia sangue para o resto do corpo. Crer com o coração é crer com a parte mais importante. Amém? Quando ele fala, quando você escuta uma frase, eu fui no coração da terra. Está dizendo que a terra tem um coração? Não, está falando do núcleo da terra. Então quando a Bíblia diz para crermos com o coração, ele está dizendo, creia com o seu espírito, com o homem interior do coração, um espírito manso e dócil, amém? Então quando diz para crer com o coração, é crermos com o nosso espírito, porque o homem foi formado de espírito, alma e corpo. Gênesis no capítulo 2 diz que o homem foi formado do pó da terra, um corpo. Deus soprou em suas narinas um fôlego de vida, um espírito, e o homem passou a ser uma alma vivente, espírito, alma e corpo. Quando ele diz creia com o coração, é creia com o seu espírito e fale, e isso vai acontecer, porque esse é o espírito da fé. Eu criei, por isso falei. Nós cremos e por isso falamos. Amém? Então isso é o espírito da fé. Creia e fala, isso é a nossa confissão. Jesus nos ensina como podemos fazer a nossa confissão. É crer com o coração e falar.
Amém? É assim que nós fomos salvos. Somos salvos pela graça, mediante a fé. Mas em Romanos capítulo 10, 9 e 10 nos diz como é essa fé. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor da sua vida e com teu coração crê que Ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para justiça e com a boca se confessa para a salvação. Crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos com o coração e confessa com a boca Ele como Senhor da sua vida. Fé, você foi salvo. Crê com o coração, falar com a boca. Crê com o coração e falar com a boca. Aquilo que você crê, você tem que falar. Não deve crer quieto. Crê, fala. Crê, fala. A fé tem uma voz. Amém? Crê e fala, crê e confesse, amém? E Tiago ainda acrescenta algo a essa confissão. E lembrando que Tiago no capítulo 1, no versículo 2, lá quando ele começa a falar, ele diz: irmãos, tende motivo de alegria o passar por toda a tribulação. Ou seja, ele começa falando irmãos, então ele está falando para irmãos. Não irmãos físicos, mas irmãos em Cristo Jesus. Ou seja, todos aqueles que já haviam sido salvos se tornam irmãos. Você é meu irmão em Cristo Jesus, porque você aceitou a Cristo como eu aceitei a Cristo. Amém? Então, Tiago está escrevendo a irmãos, Tiago está escrevendo a salvo. E aí ele diz que a fé sem obra, ela é morta. Ou seja, a fé, você crê e você fala, mas você precisa de uma obra, você precisa de uma ação que corresponde àquilo que você declara. Aquilo que você declara, você precisa ter atitudes, ações correspondentes àquilo que você declara. Não para a salvação, amém? Porque não há o que a gente faça, obra nenhuma para sermos salvos. Mas ele não está escrevendo a pessoas que não eram crentes, estava escrevendo para irmãos. Então tudo aquilo que nós declaramos em fé necessita de uma ação correspondente. Eu creio e eu falo, e eu tenho atitudes, e eu tenho ações que correspondem àquilo. Amém? Eu creio, por isso falei, e tenho ações correspondentes. Amém? Isso é a nossa confissão. Amém? E agora abra comigo só em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1. Hebreus 11, 1. Deus é bom. Aleluia. Hebreus 11, 1. Ele vai nos ensinar o que é fé. Amém? Jesus nos ensinou. Tiago acrescentou algo na nossa confissão. E agora Hebreus 11, 1. Ele vai nos ensinar o que é fé. Hebreus 11, versículo 1. Você está comigo? Ele diz assim, Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Ora, a fé é a certeza daquilo que você espera e convicção de fatos que não se veem. Eu gosto da versão que diz que a fé é a substância daquilo que você espera e convicção de fatos que você não vê. Eu gosto dessa versão substância porque eu acho que se aproxima mais do original. Então, fé é a substância daquilo que você espera. Então, aquilo que eu espero, eu faço se tornar uma substância, amém? E eu gosto dessa palavra certeza. Se você estudar ela no original, você vai perceber que ela se repete mais uma vez, e ela se repete em Hebreus mesmo, no capítulo 1, no versículo 3, quando fala que Jesus é a expressão exata do seu ser. Essa palavra do seu ser é a mesma palavra que certeza de Hebreus capítulo 11, versículo 1. Então nós vamos ver
ver o seu significado dessa palavra em Hebreus no capítulo 1, no versículo 3, e depois vamos ver essa aplicação em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ele diz lá em Hebreus no capítulo 1, no versículo 3, que o Senhor nos falou de muitas maneiras no passado pelos profetas, mas nesses últimos dias nos tem falado pelo seu Filho, que é a expressão exata do seu ser. Então ele está dizendo que Deus ele nos falou de muitas maneiras pelos profetas, mas agora ele nos tem falado por Jesus, que é a expressão exata do seu ser. Ou seja, Jesus é a substância de Deus, ele é o ser real de Deus, ele é a existência atual de Deus, tanto que é chamado de Emanuel, quer dizer Deus conosco. Amém? Então, essa palavra do seu ser significa que Jesus, ele é a substância de Deus, ele é o ser real de Deus, ele é a existência atual de Deus. Amém? E agora, sabendo o que significa essa palavra certeza, nós vamos ver Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz que a fé é a certeza, é a substância, é o ser real, é a existência atual daquilo que você espera. Ou seja, aquilo que eu espero, aquilo que eu tenho expectativa, isso vai ser a minha existência atual. Amém? Aquilo que você espera, isso vai tornar a sua existência atual. É isso que você vai dar substância. É isso que vai se tornar a sua realidade, tanto positivo quanto negativamente. Se você tem expectativas negativas, expectativas erradas, isso vai se tornar a sua existência atual. Se você tem expectativa positiva, isso vai tornar a sua existência atual. Amém? E eu lembro de um amigo meu que toda noite a filha dele tinha uma crise e ele tinha que correr toda madrugada, mas toda madrugada para a emergência. E aí ele conversando comigo, ele disse, toda madrugada eu estou indo para a emergência. E aí sabe o que eu faço? Eu já coloco a minha roupa, o meu tênis, esperando que ela vai dar a crise, e a minha roupa já está arrumadinha, eu vou e coloco e vou levá-la para a emergência. E você já está tendo expectativa e esperança que a sua filha vai ter crise. E o que vai acontecer? A sua filha vai ter crise. Se você não quer levar a sua filha no hospital na emergência, mude a sua expectativa. Eu preciso ter expectativas positivas. Se você já arrumou a sua roupa, já está esperando que ela vai ter crise, o que ela vai acontecer? Vai ter crise. Amém? Se você tem expectativa que você vai ter o Covid, que você vai ficar internado e tomara que eu não fique entubado, o que vai acontecer contigo? O que você tem expectativa. Amém? Você tem que declarar, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido, porque essa é a minha expectativa. Aquilo que eu espero, aquilo que eu tenho expectativa, isso eu vou dar substância, isso vai ser minha existência atual, isso vai ser a minha realidade. Amém? E em que eu espero? Em coisas que foram feitas que os meus olhos não veem. Ou seja, eu espero no invisível, eu espero na palavra de Deus. É nisso que eu tenho expectativa, visto que eu ando por fé e não por vista. Aquele que crê não anda pelo que vê, não anda pelo que sente, não anda pelo sentido, mas anda conforme o que a palavra diz a seu respeito. Amém? É aquilo que a palavra diz, é isso que você espera. Você não espera no seu sentido, você não espera no que você vê. Amém? A Bíblia diz lá em 1 Pedro, no qual eu falei que o Senhor vai se revelar, mas você ainda não vendo o ama, mas você ainda não vendo crê. Amém? Eu não vejo, mas eu creio. Eu não vejo, mas eu creio. Amém? Eu creio no que a palavra de Deus diz a meu respeito. Eu creio em coisas que foram feitas que meus olhos não veem. Amém? É nisso que eu espero, é nisso que eu tenho expectativa. Eu não tenho expectativa no que eu sinto e no que eu vejo. Você imagina só. Se você deseja ser curado de alguma enfermidade e você tem que esperar no que você vê, que expectativa você vai ter? Se a enfermidade está ali,
mas a sua expectativa não é no que você vê, é no que a palavra de Deus diz. Ele levou sobre si todas as minhas dores e enfermidade. A enfermidade está aqui, mas não é a minha realidade, porque a minha realidade é outra. Cristo já conquistou por mim na cruz do Calvário. Amém? Em Romanos, no capítulo 8, no versículo... Romanos, no capítulo 8, no versículo 24, ele nos confirma isso. Romanos 8, uma torneira aqui, né? Jeová do céu. Já vi a segunda garrafa, ô Cristo. Está dando prejuízo para essa igreja, ministro. Romanos capítulo 8, versículo 24. Amém? Olha o que ele diz. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê como espera. Então ele está falando que não tem como esperar no que nós vemos. Glória a Deus. Fé é a existência atual daquilo que você espera. Em que você espera? Eu espero na palavra de Deus. Eu não espero no invisível, porque ninguém espera naquilo que vê. Glória a Deus, meu irmão. Eu tenho que esperar mesmo na palavra, não nos sintomas, não no que os meus olhos veem. Amém? A esperança, a expectativa é na palavra de Deus. Amém? E aí no versículo 25 ele diz: mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência eu aguardo. Amém? E quando fala de paciência, parece até incredulidade no verbo da vida. Então eu tenho que esperar, ter uma paciência de 25 anos. Não, amados. Essa palavra paciência, em outros lugares, é traduzida como perseverança. Ele diz que perseverança, que é essa palavra aqui, paciência, produz experiência. E experiência é esperança. E o que é fé? Fé é a existência atual daquilo que eu espero. Amém? E quando eu persevero, isso produz experiência, que produz expectativa, esperança. Amém? Então essa palavra paciência é perseverança, é constância, é estabilidade. Então eu preciso esperar com constância, com estabilidade e com perseverança. Amém? Eu não posso ser homem de ânimo dobre, inconstante em todos os meus caminhos. Amém? Esse é um homem duvidoso. E não pense que tal homem vai receber alguma coisa do Senhor, porque ele diz que oscila. Eu preciso ser constante e estável. Quando eu sou constante e estável no meu esperar, isso torna a minha existência atual. E é aqui que muitas das vezes nós falhamos, na constância da expectativa. Amém? Na constância da expectativa é que muitas das vezes nós falhamos. Eu estou crendo, mas não está acontecendo. Meu Deus, você está confessando coisa errada. Amém? Eu estou crendo, mas não está acontecendo. Então você não está crendo, porque você não ia mudar a sua confissão. Amém? Se você crê, você mantém com constância e estabilidade a sua confissão. Amém? Quando eu creio com perseverança, com constância e estabilidade, isso torna a minha existência atual. Mas eu preciso ser constante, eu preciso ser estável, eu preciso ser perseverante na expectativa. Amém? Quando eu sou constante e estável, perseverante na expectativa, isso passa a ser a minha existência atual. É quando na expectativa eu oscilo. E quando eu oscilo na expectativa, isso não passa a ser a minha existência atual. Eu preciso ser constante
estável, perseverante na minha expectativa. Quando eu sou constante e estável na minha expectativa, isso passa a ser a minha existência atual. Amém? E como eu sou constante e estável na minha perseverança? Abre só na minha esperança. Como é que eu sou constante e estável? Romanos capítulo 12, no versículo 12. Aqui está uma dica para nós. Romanos 12, 12. Você achou? O que ele diz na sua Bíblia? Mais alto. O quê? Alegrai-vos ou regozijai-vos na esperança. Então, quando eu estou na expectativa, enquanto eu espero, o que eu faço? Fico tristinho? Fico moadinho? Estou crendo, estou na peleja. Não, você se alegra. Você se alegra na esperança. Aquele que está constante e estável, está esperando algo com perseverança, não fique de cabeça baixa e moado. Ele se alegra, ele se regozija na esperança. A fé tem alegria. Amém? E o que eu faço ainda, qual a minha atitude de perseverança, de constância e de estabilidade na esperança? Ele diz: mantenha firme, Hebreus capítulo 10, versículo 4. Mantenha firme a confissão da esperança, sem vacilar, porque o que fez a promessa é fiel. Amém? Então, para eu esperar com constância e estabilidade, eu me alegro e eu mantenho firme a minha confissão da esperança. Eu creio, eu falo e eu tenho atitude correspondente, como Jesus me ensinou. E eu preciso manter firme essa confissão da esperança. Amém? É uma figura daquele que achou o objeto do seu desejo e agora ele domina, ele controla, ele até senta em cima e não deixa escapar. Amém? É assim que eu faço com a minha confissão da esperança. Eu não mudo, eu não oscilo, eu permaneço firme, eu me alegro. Amém? Quando eu tenho uma constância e uma estabilidade nessas coisas, isso passa a ser a minha existência atual. Amém, queridos? Esperar com constância e estabilidade é se alegrar na esperança, é manter firme a sua confissão da esperança. Quando você faz essas duas coisas, isso passa a ser a sua existência atual. Se você oscilar nesses dois pontos, você não recebe, porque você é um homem duvidoso, inconstante em todos os seus caminhos. Amém? Mas quando eu mantenho firme a minha confissão da esperança, quando eu me alegro na esperança, eu estou sendo constante e estável. E quando eu sou constante e estável na minha esperança, isso passa a ser a minha existência atual, o meu ser real. Eu trago substância a isso. Amém, queridos? Então, fé é a existência atual daquilo que você espera. Em que você espera? Você espera na palavra de Deus. Você espera no invisível. Amém? Você não espera no que você vê. Você espera naquilo que você crê. Você espera na palavra de Deus. Amém? Essa é a diferença da fé de Tomé e da fé de Abraão. Amém? Nós vemos o exemplo de Tomé em João no capítulo 20. Que Jesus aparece para os discípulos, mostra a sua mão, mostra o seu lado para os discípulos. Só que Tomé não estava ali reunido junto com esses outros discípulos. E os discípulos contam para Tomé que haviam visto Jesus. E aí o Tomé diz: eu não acredito se eu não ver e se eu não tocar. Amém? E aí depois de 8 dias, Jesus aparece novamente para os discípulos e agora Tomé estava ali. E Jesus diretamente, rapidamente dirige a palavra a Tomé. Tomé, põe a sua mão, põe o seu dedo na minha mão, se aproxima mais um pouco, Tomé. Põe a sua mão no meu lado, seja crente e não incrédulo.
Ou seja, aquele tipo de fé, de ver para crer, Jesus fala que nem é fé, Jesus fala que é incredulidade. E aí Tomé, Senhor meu e Deus meu, ele falou, porque você está me vendo, você está crendo? Bem-aventurados os que não viram e creram. Ou seja, se você quiser ver para acreditar, isso não é fé, isso é incredulidade, porque nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Diferente da fé de Abraão, que eu quero abrir com você para a gente encerrar, Romanos no capítulo 4. Romanos capítulo 4. No versículo 16. Aleluia. Deus é bom e o diabo não presta. Romanos capítulo 4, versículo 16. Olha o que ele diz. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. E aí ele abre um parênteses e deixa de falar da fé que teve Abraão. E depois do parênteses ele vai falar da fé que teve Abraão. Amém? E aí ele abre o parênteses, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Fechou o parênteses e vai falar da fé que teve Abraão. Perante aquele qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Eu gosto da Nova Versão Internacional. Tem aqui, Nova Versão Internacional, NVI, é essa. Você pode pagar aqui para a gente ler junto? Está conseguindo enxergar? Aqui, olha, diz, como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai. Ele é o nosso Pai aos olhos de Deus, em que, nem eu estou enxergando, em que creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem, como se já existissem. Amém? Essa é a fé que teve Abraão. Ele creu num Deus que chama, ele crê num Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem como já existissem. Amém? Vamos continuar lendo. Versículo 18. Abraão esperando contra a esperança. Creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem se enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Amém? Então aqui diz que Abraão esperou contra a esperança. O que é fé? Fé é a existência atual, amém? É a substância, é o ser real daquilo que eu espero, amém? E aqui diz que Abraão, ele esperou contra a esperança, ou seja, Abraão, ele teve expectativa, e ele foi constante, ele foi estável, ele foi perseverante na sua esperança, na sua expectativa, amém? E ele esperou contra a esperança. Por que ele esperou contra a esperança? Porque quando ele olhava para o seu corpo, isso não dava a ele esperança, porque o seu corpo era amortecido, já tinha 100 anos de idade. Quando ele olhava para Sara, via também uma mulher de idade avançada, e via também uma mulher estéril, ou seja, naturalmente não tinha esperança, mas ele esperou contra a esperança, ele teve expectativa contra aquilo que era natural, porque
porque sua esperança, a sua expectativa não estava no que ele via, no que ele sentia. A sua esperança, a sua expectativa estava num Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não são como se já fosse. A sua expectativa estava na palavra de Deus, no que Deus havia prometido para ele, e não no que ele estava vendo, não no seu corpo amortecido, não no corpo amortecido de Sara. A sua expectativa e a sua esperança estava na promessa, na palavra de Deus, porque aquele que fez a promessa é fiel para cumprir, e ele se fortalecia dando glória a Deus. Como? Glória, 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 glória. Não! Ele colocava Deus na posição de Deus. Ele dizia: Deus, tu és fiel, Deus, tu és poderoso, Deus, tu és o grande eu sou. Deus, você não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se você prometeu, você vai cumprir, porque o Senhor é fiel e o Senhor é poderoso. E ele mantinha a sua confissão, e ele mantinha a sua alegria, e isso passou a ser a sua existência atual. Aquilo que você espera com constância e estabilidade, você não muda a sua confissão, isso vai ser a sua existência atual. Amém? Você tem um exemplo em casa, meu irmão. Como assim? Quando a sua esposa, ela quer um sofá, meu irmão, ela não muda a confissão dela. Ela é perseverante. Ela fala: amor, o sofá que eu vi está em promoção na Bahia. E aí você vira as costas quando você volta: olha aqui, amor, na Belé está uma promoção, 10 vezes sem juros. E ela não muda a confissão dela. Amém? Quando é que ela muda a confissão dela? Quando o sofá chega, quando ela vê. Quando ela viu, eu não preciso esperar mais, porque ninguém espera no que vê. Agora o que ela faz? Ela parte para outra. Vou para a geladeira, vou para o fogão. Amém? É assim, meu irmão. Você não deve mudar a sua confissão da esperança. Quando é que você muda a sua confissão de esperança? Quando você vê. Quando você vê, está feito, agora vou partir para outra. Amém? Está feito, eu vou partir para outro. E quando você persevera na sua confissão de esperança, quando você tem alegria, isso produz para você experiência. E essa experiência produz mais expectativa. Por isso, traga à memória aquilo que te dá expectativa, aquilo que te dá esperança. Entra na sua sala de troféus e lembra o que o Senhor fez por você. Amém? Lembra das suas vitórias. Isso vai trazer expectativa para você. Amém? Porque a perseverança produz experiência, e experiência produz expectativa. Entra na sua sala de troféus e traga à memória aquilo que te dá expectativa, esperança. Mantenha firme a sua confissão. Aquele que fez aquele milagre ainda continua sentado no trono. O problema não está com ele. Amém? O problema está em nós e sermos constantes e perseverantes. Se continuar constante e perseverante, o poder vai se manifestar, o sobrenatural vai acontecer, porque Ele não vai te abençoar, Ele já te abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? Você não é aquele que come das migalhas que cai da mesa. Você se assenta na mesa do Pai. Amém? E eu lembro da mulher cirofenícia, da mulher cananeia. Eu já quero convidar o ministério de música para vir aqui para frente. Alguns evangelhos chamam essa mulher de cirofenícia, outro evangelho chama essa mulher de cananeia. Amém? Jesus, ele veio primeiro para o que era seu, o seu povo, e os seus o rejeitaram, ele ia para os gentios. Então Jesus, ele veio primeiro para os judeus, depois ele ia aos gentios. Amém? E aí vem essa mulher cirofenícia, essa mulher cananeia, ela não era uma judia, ela era uma gentia. Amém? E vem atrás de Jesus clamando,
ela reconhecia Jesus como o Messias. Ela vinha clamando: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E ela vinha clamando em voz alta atrás de Jesus. E os discípulos olhando para Jesus com expectativa de Jesus fazer alguma coisa que ia despedir aquela mulher. E Jesus não fazia nada, e aquela mulher vinha gritando atrás de Jesus. E os discípulos dizem para Jesus: Jesus, despede essa mulher. E Jesus diz para aquela mulher: eu não vim senão as ovelhas perdidas de Israel. E aquela mulher se prostra diante do Senhor e o adora. E Jesus diz: essa mulher não está entendendo. Primeiro eu vim para os judeus e depois eu vou para os gentios. Não vou precisar ser mais duro com ela agora. Jesus disse: mulher, eu não posso tirar dos filhos para dar para os cachorrinhos. E aquela mulher foi chamada de cachorra. Amém? E ela, em humildade, ela fala: Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. E Jesus diz: mulher, tamanho é a sua fé, vai e seja feito conforme a sua vontade. E a filha dela foi livre de um demônio que a assolava. Amém? Não era tempo dos gentios ser abençoado, não era tempo dela de ser abençoada, mas Jesus nada pôde improperar. Jesus não pôde lançar na sua face que ela não era merecedora, porque ela andou por fé. Amém? A Bíblia diz em Tiago, no capítulo 1, versículo 5, se você precisa de sabedoria, mas não só se aplica a sabedoria, tudo aquilo que você pedir ao Senhor precisa ser dessa forma que Ele nos ensina. Se você necessita de algo, peça a Deus com fé. Amém? Sem duvidar. E Ele nada lhe improperá e ser-lhe-á concedido. Ou seja, quando você anda por fé, Jesus não improperá, Jesus não vai lançar na sua face que você não é merecedor. E foi isso que aconteceu com aquela mulher. Ela andou com fé e Jesus não pôde improperar, não pôde lançar na sua face: você não é merecedora, porque ela andou por fé, ela recebeu a bênção dela. Amém? Você nem está na categoria, amado, dessa mulher. Você nem é um gentil, você é a igreja. O Senhor fez dos judeus e dos gentios um novo povo, a igreja. Você não come das migalhas, você senta à mesa. Se você pedir com fé, Ele vai te conceder, porque Ele não vai te abençoar, Ele já te abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E para todas as promessas dele já tem um sim e o amém. Amém? Eu quero convidar você a ficar de pé. Aleluia, 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 aleluia. E começar a declarar palavras de fé. O que você deseja? Aleluia. Ande com fé, dê um passo de fé, declare fé, faça uma confissão de fé, tenha uma atitude de fé. Nessa noite você vai receber do Senhor, porque Ele já te abençoou com toda a sorte de bênção. Ele tem prazer em te dar galardão e te presentear. Amém? Então tenha atitude de fé. Comece a mudar a sua confissão. Amém? Essa é a noite de você começar a mudar a história da sua vida. Essa é a noite de você receber as bênçãos prometidas, porque aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Amém? Aleluia! Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.